Meus caros irmãos, como nós sabemos, tempo comum é um tempo do discipulado, é o tempo de nós aprendermos com Jesus, o nosso Mestre e Senhor. É o tempo de nós olharmos para Jesus como o servo olha para o seu Senhor, como o discípulo olha para o seu Mestre. E o ensinamento que Jesus nos oferece na liturgia de hoje é muito precioso. E, na verdade, podemos dizer assim que são vários ensinamentos. E nós não podemos aqui, é claro, falar de cada um deles. Nós vamos eleger alguns para a gente refletir nessa noite. Primeira coisa que nós podemos aqui tirar como ensinamento está na primeira leitura do livro do Gênesis. Uma leitura extraída ali daquele momento, logo depois de Adão e Eva cometerem o pecado, desobedecerem a Deus e tomarem do fruto proibido. Então Deus aparece no jardim como fazia todos os dias. Veja, Deus caminhava todos os dias pelo jardim, lidava com Adão e Eva como se lida com um amigo, com uma amiga, tinha uma relação de amizade com esses dois, podemos dizer assim, com a humanidade, criou a humanidade, fez a humanidade numa relação de amizade com Deus, com a natureza, com todas as coisas, uns com os outros, e caminhava todos os dias no jardim com eles, como um amigo. Então, assim como Deus fazia todos os dias, Ele fez neste dia, logo depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido. E eles, ao ouvirem os passos de Deus, se esconderam. E é isso que o pecado faz. O pecado nos faz ter vergonha de Deus. Nos faz também ser orgulhosos e não reconhecermos a nossa miséria, a nossa fraqueza. Nesse gesto de se esconder, aqui se revela, podemos dizer, essas duas coisas. Primeiro, que o pecado evidentemente nos afasta de Deus. Nos afasta, não tem jeito. Em primeiro lugar, pecado nos afasta de Deus. Eles perceberam que estavam nus, ou seja, eles viram a sua miséria, a sua pequenez, o seu pecado, a sua desgraça, e se afastaram de Deus, se esconderam. Todas as vezes que a gente peca, a primeira pessoa da qual nós nos afastamos é de Deus. Nos afastamos do Pai, nos afastamos do Filho, nos afastamos do Espírito Santo. É claro, nos afastamos de Deus. E Deus então procura: onde estás? Veja que pergunta forte, que pergunta que deve ter chegado aos ouvidos de Adão e Eva como uma espada. Onde estás? E eles então responderam: nós nos escondemos, porque estávamos nus. Mas quem disse que vocês estavam nus? Vocês só podem ter comido do fruto proibido. Ou seja, vocês me desobedeceram. E aí então começa a segunda coisa que podemos dizer. Primeiro, o pecado nos afasta de Deus. E segundo, o pecado nos afasta dos outros. Veja o que Adão fez. A mulher que o Senhor me deu do fruto para comer. A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é sua, não minha. Nós culpamos as pessoas, culpamos as realidades, culpamos tudo. A mulher que o Senhor me deu. E a mulher responde: a serpente me fez comer do fruto, me serviu, me ofereceu e eu comi. Então, um culpa o outro. O homem culpa a mulher culpa a serpente, o homem culpa a Deus e a mulher. Veja que um culpa o outro, ninguém assume a responsabilidade, ninguém assume. É isso que acontece também quando nós pecamos. Nos afastamos de Deus e começamos a acusar as pessoas.
para justificar o nosso erro. E aqui está a gravidade do pecado. O pecado em si é uma pena, nos fez perder muitos dons no paraíso, nos fez perder o próprio paraíso, nos fez perder a paz, nos fez morrer. O pecado é uma desgraça, mas existe algo pior aqui. Além do pecado em si, de ter comido o fruto, de ter desobedecido, é o orgulho de não reconhecer, a soberba naquele momento de dizer: foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que fez isso comigo. Ninguém reconhece nada. É isso que acontece conosco. Nós sempre culpamos as pessoas pelos nossos pecados. O homem trai a mulher e ainda culpa ela. É você que não me satisfaz mais. A culpa é sua, porque você não é mais amorosa comigo. E quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. E se você não tem para dar, eu sei, a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, eu não estou te traindo. Não é assim que nós cantamos? Não é assim que nós escutamos nas canções aí? Justificando o pecado. A culpa é sua, na verdade. Não é sua, mas é, porque você não tem amor para dar. Então eu vou procurar carinho em outros braços. Estou indo embora. Um abraço. Aqui está uma declaração de culpa nessa música. Nesse refrão nós temos aqui um resumo de tudo aquilo que a gente faz quando a gente peca. A culpa é do outro, a culpa é sua. É você que não tem carinho para me dar. E aí o homem sai de casa, deixa a mulher como sendo a culpada. A mulher sai de casa e diz para o homem: você é o culpado. Às vezes tem culpa mesmo, às vezes agride, às vezes faz coisas que não dá para conviver mais. Mas geralmente não é assim. Geralmente a culpa é minha. Geralmente fui eu que errei, mas coloco a culpa no outro porque não assumo meu erro. Então, na primeira leitura, nós temos aqui esta lógica do pecado que se reproduz ao longo da história e na nossa vida também. O pecado me afasta de Deus e me afasta das pessoas. E a grande desgraça é que eu não aceito o meu erro, é que eu não assumo o meu erro, melhor dizendo, e culpo as pessoas e culpo o próprio Deus. Num caso assim, não tem salvação. Um caso assim não tem solução. Se a gente não chegar diante de Deus e das pessoas dizendo: fui eu que errei, é minha culpa, minha tão grande culpa, não tem conversão. E aí a gente cai lá no Evangelho, não tem salvação. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que nunca será perdoado, porque a pessoa nunca vai pedir perdão. A pessoa nunca vai reconhecer o erro, nunca vai voltar atrás, nunca, portanto, vai se redimir. O pecado contra o Espírito Santo é esse, é rejeitar a salvação, é rejeitar o perdão de Deus. É claro que Deus tem pressa em nos perdoar, é claro que Deus quer nos perdoar muito. Diz o Papa Francisco: tem mais pressa em nos perdoar do que nós em pedir perdão. Só que aquele que não pede, aquele que passa a vida culpando o outro, dizendo: na verdade eu sou uma pessoa ótima, eu sou excelente, não matei e não roubei, só fiz o resto, mas não matei e não roubei, eu sou digno de salvação. Esse não tem salvação, não tem. Eu sou ótimo, eu não tenho nenhum defeito, eu não tenho problemas. Agora você tem. Você trate de melhorar.
Você trate de cozinhar melhor. Sua comida está muito ruim. Eu estou infeliz. Vou procurar outra. Se você não cozinhar melhor. Trate de trazer flores para mim, porque senão eu vou procurar alguém que traga. Traga flores e chocolates. Seja carinhoso comigo. Seja amoroso comigo, porque senão eu vou atrás de alguém que passará a vida dizendo que o outro tem culpa de tudo, nunca será perdoado. É o que aconteceu com Adão e Eva aqui no paraíso, que acontece conosco. Mas a gente pode recorrer a Deus, a gente pode voltar atrás e pedir perdão. Não podemos ser obstinados no nosso pecado. Essa obstinação que nós vemos no Evangelho, ele faz o bem, mas é por Beelzebul que ele está fazendo tudo isso. Na verdade é um mal, porque é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Veja, não reconhece a graça, não reconhece a salvação, não reconhece Jesus Cristo. Pecado dos mestres da lei, dos fariseus, que Jesus tanto critica, se orgulha essa soberba constante, não se submetem a Jesus jamais. Enquanto isso, as prostitutas se submetem. Enquanto isso, os cobradores de impostos, os publicanos, se convertem. Jesus, ele critica demais os chefes religiosos, porque eles são obstinados no pecado. Olham diante do espelho e se acham uma gracinha. Eu não tenho nada que melhorar. Agora vocês aí, gentalha, vocês têm que melhorar. Vocês fazem tudo errado. Eu cumpro todas as leis. Lavo sempre as minhas mãos, não colho espigas no dia de sábado, não carrego a cama no dia de sábado. Veja que essas pessoas perturbam Jesus o tempo inteiro. Esse cara aí que está carregando a esteira, a cama, num dia de sábado, ele disse que foi você que curou ele e mandou ele carregar. Hoje é sábado, não pode carregar a cama, não pode colher a espiga para comer, tem que comer, tem que lavar as mãos antes de comer. Seus discípulos não lavam, não fazem jejum o tempo inteiro, perturbando Jesus. Veja a obstinação, não aceitam o erro, não se submetem, enquanto as prostitutas caem aos pés de Jesus, lavam os pés de Jesus com as lágrimas. Enquanto isso, os publicanos chamam Jesus para as refeições, dizem para Jesus: eu vou dar os meus bens para os pobres, eu vou me converti. Veja Zaqueu, restitui todas as pessoas para quem ele fez o mal, e ainda em dobro. Isso é conversão. Nós precisamos nos converter, meus irmãos. Não estamos muito longe assim dos chefes religiosos. Muitos católicos batem no peito dizendo: não é minha culpa, não é, nunca foi minha culpa, ao invés de dizer: minha tão grande culpa, minha culpa, eu não rezei o tanto que eu precisava, eu não servi a Deus o tanto que eu precisava, eu não vigiei o tanto que eu precisava vigiar. Nós precisamos pedir a Jesus esta humildade no nosso coração. Deus me livre, Deus nos livre de chegar nesse ponto, de pecar com um pecado eterno, um pecado que não terá solução, não terá salvação, porque obstinados no erro, vamos a vida inteira dizendo: não é erro coisa alguma. Na verdade, quem está errado é Deus. Para finalizar, é triste quando a gente vê as pessoas dizendo assim: olha, está escrito, mas não foi bem isso que ele quis dizer. Quer dizer, Jesus disse, mas ele quis dizer outra coisa.
ele se enganou. Ou é uma coisa para se viver lá no passado, hoje em dia não. Os mandamentos, por exemplo, são 10. E às vezes a gente seleciona um ou outro. Não matei e não roubei, padre. Eu não sei o que confessar. Ah, você rezou todos os dias? Não. Participou das missas aos domingos? Não. Só isso. Guarda rancor no seu coração? Tem alguém que você não conversa? Tem. Mas só isso. Não faço mal para a pessoa não, mas para mim ela morreu. Corto volta na rua. Então não é só matar e não roubar. Tem outras coisas também. Ah, mas isso não é bem pecado. Todo mundo peca. Essa coisinha corriqueira. Pecadinho. Pecado mesmo é matar e roubar. E isso eu não faço. Não é bem assim. Jesus diz que se a gente xinga o irmão, se fecha para o irmão, mata o irmão dentro de nós, a gente comete um homicídio. E seremos julgados por homicídio. Basta matar o irmão dentro de nós, seja ele quem for. Precisamos perdoar, precisamos amar os inimigos. E não sejamos obstinados no pecado, orgulhosos e não pedir perdão. Mas peçamos perdão ao Senhor, que quer nos perdoar sempre e quer que sejamos a sua família. Quem é a família de Deus? Quem é irmão, irmã, mãe de Jesus? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. E foi isso que Nossa Senhora fez. Ela é feliz por ser a mãe biológica de Jesus, mas muito mais feliz por ser a discípula de Jesus. Ela é feliz por ser a mãe biológica. Feliz o seio que te amamentou, o útero que te gerou. Mais feliz aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. É Nossa Senhora, duplamente feliz. Feliz por ser a mãe de Jesus, mas feliz, muito mais feliz, por ser a sua discípula, por ser a sua seguidora, por ser aquela que entende Jesus como mestre e o segue até o fim. Que Nossa Senhora nos ajude e interceda para que tenhamos este coração, não um coração de Eva, coração que justifica os pecados e os erros, culpando as pessoas e o próprio Deus. Tenhamos o coração de Maria, a serva fiel, aquela que é humilde, aquela que é pobre, aquela que se reconhece pequenina e se entrega e se lança totalmente nos braços de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,